Oi pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar o casaquinho mini cake confeccionado com um mini cake que já vem num kitzinho colecionável, mas eu mostro para vocês já já na lista de materiais. Esse tamanho é o tamanho RN a 1 mês. Então agora confira a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para trabalhar o casaquinho, eu vou usar um novelo do mini cake, que é uma peça colecionável. Ele vem com essa forma de cerâmica e vem com um novelinho de fio com 260 metros, rende bastante. Vamos trabalhar o casaquinho e ainda teremos sobra. Eu escolhi essa cor Stone de rosa. Vou usar também a agulha 2,5 do estojinho de agulhas Candy, da cartelinha de agulhas Candy. Essa cartelinha ela é bem legal, porque ela tem um preço muito bom e ela vem com agulhas da numeração 2 até a agulha número 6. São 9 agulhas de plástico que deslizam super bem nos fios de inverno. Ela é bem leve, eu uso muito e super recomendo. Linha e agulha de costura, e eu vou usar os botões redondinhos aqui, estilo florzinha, do kit de botões, que são botões geométricos, botões divertidos, enfim. Você pode escolher o botão que ficar mais legal aí, que você mais goste, também combinando com a cor que você vai escolher do mini cake. Bem, e todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho para que você visite a loja e confira todas as novidades. Para fazer a sua compra é fácil, rápido e você recebe aí na sua casa. Então, vamos dar início à aula. Antes de começar a trabalhar o casaquinho, eu vou deixar aqui 2 sugestões de fio para que você possa, caso queira, substituir o mini cake, porque são fios com o Tex bem parecido. O Hobby Baby Kids e o Urbano Baby Kids. Ambas coleções você também encontra na loja Mega Armarinho. Inicio o casaquinho fazendo um cordão com 59 correntes. Conto 1, 2, 3 e na 4ª correntinha começo a trabalhar em pontos altos. Já conto as correntinhas da vira como um ponto. Então, temos 3, 4, 5, 6 pontos altos. Depois dos 6 pontos altos, eu faço a primeira divisão, pulo 2 correntes e na 3ª eu trabalho o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Pulo 2 correntes e começo novamente a trabalhar em pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até completar 6 pontos altos no total. Aqui eu já dei continuidade à carreira, fazendo os 6 pontos altos, trabalhei o leque, e mais uma vez venho trabalhando em pontos altos. Essa é a parte de trás do casaquinho, onde eu faço 12 pontos altos. Pulo 2 correntes, trabalho mais uma vez o leque e depois 6 pontos altos, leque e 6 pontos altos, finalizando essa primeira carreira. Finalizei a primeira carreira onde temos as divisões, parte da frente, do outro lado também segunda parte da frente, primeira manga, segunda manga e a parte de trás. 6 pontos, 12 pontos, 6 pontos e 6 pontos. Entre eles, o leque como separação. Agora eu viro meu trabalho, faço 3 correntes e venho caminhando ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chego aqui no 6º ponto, ou seja, no último ponto do bloco,
Eu trabalho meu ponto alto, volto nele mesmo e faço mais um ponto alto. Então, o aumento é sempre feito no primeiro e último ponto do bloco. Aqui, quando eu inicio a carreira, eu não faço aumento, porque essa é a parte reta, a parte da abertura do casaquinho, que fica na parte da frente, então eu não preciso fazer o aumento. Trabalhei leque sobre leque e no primeiro ponto do bloco eu já faço o aumento. 2 altos no mesmo ponto de base. Sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até chegar no último ponto do bloco, onde faremos novamente o aumento. Então, cheguei aqui no último ponto, fiz um ponto alto, volto nele mesmo e faço mais um ponto alto. Trabalho leque sobre leque. 2 altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E mais uma vez, inicio fazendo o aumento no primeiro e também faço o aumento no último. Dessa forma, eu caminho por toda a carreira. Depois eu vou adiantar a minha base, sempre repetindo esse mesmo processo de aumentos. Inicio a carreira só fazendo as 3 correntes e um ponto para cada um de base. No último ponto do bloco, eu faço aumento, leque sobre leque, e aí por diante, no primeiro e no último ponto. Aqui no final, eu faço igual lá no início. Eu faço o aumento aqui perto do leque e essa partezinha que é a da abertura eu mantenho reta, então trabalhando só um ponto alto para cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira e já iniciei a terceira, com aquela mesma contagem que eu mostrei para vocês. Início com 3 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Cheguei no último ponto do bloco, eu faço o aumento. Trabalho leque sobre leque, aumento no primeiro, aumento no último ponto do bloco. Então, vou expandindo a carreira para dar abertura à pala. Eu vou trabalhar dessa forma até completar 6 carreiras no total. Na 7ª carreira, já faremos a divisão, deixando as mangas separadas da base do casaquinho. Aqui tem outra coisa legal, porque o fio já começou a mesclar, ó, então entrou um rosa mais claro. O toque dele, gente, é incrível, muito bom mesmo, bem macio, bem assim infantil mesmo, bem bebezinho, porque fica com essa maciez e o rendimento dele é super bacana. Bem, então agora eu vou trabalhar até completar as 6 carreiras e volto para fazer a divisão. Finalizei as 6 carreiras da pala com a mesma contagem que havíamos feito nas primeiras carreiras e sempre mantendo o leque sobre leque. Aqui no início da 7ª carreira, que é a carreira da divisão, eu inicio da mesma forma que as anteriores, ponto alto sobre ponto alto, um aumento no último ponto do bloco. Dentro do espaço das correntinhas sobre o leque, eu faço só 2 pontos altos, pulo toda a parte em ponto alto e venho lá dentro do espaço do próximo leque, onde também faço 2 pontos altos. Venho sobre o bloco, faço 2 pontos altos no início, o aumento, e percorro até chegar ao último pontinho. Quando eu chegar aqui ao último ponto, faço o aumento, 2 pontos altos dentro do espaço do leque e faço a união já com o outro leque e termino como iniciamos, 2 pontos aqui no início do bloco e ponto alto sobre ponto alto. Aqui desse lado já podemos observar a primeira manga separadinha, a parte da pala. Aqui vai ficar da mesma forma a separação de um lado e do outro, e depois vamos descer a parte de baixo do casaquinho. Finalizei a carreira da divisão. Então, aqui, manguinhas já separadas, a parte da base do casaquinho, a abertura na frente, parte de trás. Agora, eu já inicio
o pontinho. Então, eu venho, subo 3 correntes para trabalhar a lateral, pulo um ponto de base, no próximo eu trabalho o leque, 2 altos, uma corrente e 2 altos. Então, essa primeira carreira, leque, trabalhando normal. Pulo 2 pontos, venho no terceiro e trabalho mais uma vez o leque. 2 altos, uma corrente e 2 altos no mesmo ponto. Pulo 2 pontos da base e no terceiro, mais uma vez o leque. 2 pontos, uma corrente e mais 2 pontos altos. E dessa forma eu vou trabalhar até chegar lá ao outro lado, passando por toda a carreira, onde eu volto para já iniciar o desenho do ponto, fazendo o ponto em relevo sobre o leque. Cheguei ao final da carreira, trabalhando os leques, a contagem fica certinha. Então, depois disso, viro o meu trabalho. Aqui no início, eu sempre vou fazer as 3 correntinhas, para que a base fique retinha. Aqui eu tenho o leque, agora eu trabalho da seguinte forma, eu ainda continuo com a mesma contagem, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Só que agora eu venho aqui no segundo ponto, passo a agulha por trás e trabalho um ponto alto em relevo. O próximo ponto eu trabalho normalmente, um ponto alto dentro do espaço da correntinha. Faço uma corrente mais um ponto alto dentro do espaço da correntinha. Agora eu venho no primeiro ponto do outro lado do leque, passo a agulha por trás e trabalho esse ponto em relevo. Então, os 2 pontos, o primeiro e o último do leque, trabalhados em relevo. E dessa forma, eu trabalho leque sobre leque até finalizar a carreira. Carreira finalizada, viro o meu trabalho. Agora eu estou no lado avesso, mas eu continuo os pontos em relevo. Então, eu inicio com as 3 correntinhas e eu vou pegar aqui, ó, vindo ao contrário. Então, eu passo a agulha vindo lá e fazendo o ponto em relevo, o primeiro ponto do leque, trabalhando na parte de trás do trabalho. O ponto em relevo, quando a gente vira, ele vai ficar lá pra frente. Só que a hora que estamos no avesso, ó, vou fazer novamente. Então, eu tenho que vir com ele, passo a agulha e trabalho ele lá na parte de trás do trabalho, no avesso mesmo. Como se eu estivesse trabalhando no avesso o relevo. Quando viramos, ele fica no direito. Um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no espaço central. Trabalho mais uma vez um ponto em relevo na parte de trás do trabalho. Inicio fazendo ponto relevo, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no espaço central, em cima do primeiro ponto do leque do outro lado, mais um relevo. Então, quando viramos lado direito, ele está já formando o pontinho. Dessa forma, eu trabalho por toda a carreira. Finalizei a carreira no lado avesso e já estou iniciando a carreira no lado direito, repetindo o mesmo que havia feito na carreira que fizemos no lado direito, só que agora eu coloco uma correntinha entre os leques, trabalhando em relevo, o primeiro, depois faço um ponto alto, uma corrente, um alto, e o último também em relevo. E dessa forma eu sigo por toda a carreira. Estamos iniciando a 4ª carreira. Vou trabalhar até completar 8 carreiras, leque sobre leque, agora separados por
uma correntinha e trabalhando o relevo, tanto no direito quanto no avesso, como eu já havia mostrado para vocês anteriormente. Quando eu completar as 8 carreiras, eu volto para dar continuidade. Percorri fazendo as 8 carreiras e já tenho a base do casaquinho pronta. Agora, já vou dar o acabamento em volta de toda a base da carreira, subindo, passando pela gola, descendo e fazendo o acabamento na parte de baixo. Aqui, subindo lateralmente, vamos trabalhar 2 correntes. Venho no ponto e trabalho 2 pontos altos. Venho na união de uma carreira e outra, prendo um ponto baixo, 2 correntes, volto no ponto e trabalho 2 pontos altos. 1, 2. Venho na união de uma carreira e outra, prendo um baixo, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E dessa forma eu percorro até chegar aqui na parte de cima. Percorri toda a lateral. Aqui na parte de cima, na golinha do casaquinho, vou fazer só um acabamentinho em ponto baixo. Então, faço uma corrente, um ponto baixo, 2 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo, formando um picô. 1, 2, 3 pontos baixos. No terceiro ponto baixo, 2 correntinhas, fecho com baixíssimo, formando um picô. Então, a cada 3 pontos, 1, 2, 3, já trabalho a parte do picô. Faço as 2 correntinhas e fecho com baixíssimo. Novamente, 3 pontos, um picô, 3 pontos, um picô, até chegar aqui do outro lado. Desço fazendo o mesmo biquinho que subimos, fazendo um baixo, 2 correntes e 2 pontos altos. Desço até chegar lá na parte de baixo, na última carreira que fizemos da base. Aqui eu volto para trabalhar a parte do acabamento, fazendo o biquinho. Já percorri toda a base, descendo aqui, fazendo o acabamento. E aqui na parte de baixo do casaquinho, vou trabalhar um barradinho de acabamento. Aqui, faço uma corrente, venho no centro do primeiro leque, trabalho 2 pontos altos, 3 correntinhas, faço um picô fechando com baixíssimo. 3 correntinhas e faço mais um picô, fechando com baixíssimo. E faço mais 2 pontos altos. Uma corrente, prendo com um baixo entre um leque e outro, uma corrente e novamente trabalho o leque fazendo 2 altos. Aqui no centro do leque, eu faço os 2 picôs, fazendo 3 correntes, prendendo com baixíssimo, 3 correntes e prendendo com baixíssimo. Faço novamente 2 pontos altos. Uma corrente, prendo com um baixo, uma corrente e venho no centro do leque. Dessa forma, eu trabalho até chegar lá ao outro lado, ao final da carreira. Depois disso, ainda temos a confecção das manguinhas. Aqui eu terminei o biquinho na parte de baixo, fazendo todo o acabamento, e já fiz uma das manguinhas, para que vocês possam ver como vai ficar. Vamos confeccionar juntos a outra manguinha e depois colocar os botões enfeitando o casaquinho. Eu venho aqui na abertura da manguinha, no lado de trás, prendo no primeiro ponto com um ponto baixo, faço mais 2 correntinhas que correspondem a um ponto alto, viro o meu trabalho
e começo a trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até percorrer toda a volta, chegando aqui no leque, já na parte de baixo do bracinho, onde eu volto para finalizar a carreira e depois dar continuidade, já falando quantas carreiras vamos prosseguir até chegar na barrinha da manga. Já percorri toda a volta e quando eu chego aqui em cima do leque, eu tenho os 2 pontos. Então, eu faço ponto alto sobre ponto alto e já venho em cima do ponto alto que forma a lateral aqui da cava. Nesse ponto, eu passo a agulha na lateral do ponto, ó, lateralmente, pego o primeiro ponto e dentro dele, na lateral, trabalho 2 pontos altos. A seguir, eu tenho do outro lado a mesma coisa, o ponto lateralmente, e eu trabalho também 2 pontos altos lateralmente no ponto. E a seguir, eu já tenho os 2 pontos que formam o leque. E eu trabalho ponto sobre ponto. Fecho com um ponto baixíssimo. Então, nessa parte, embaixo do bracinho, ficamos com 2 pontos em cima do leque, 2 pontos na lateral da carreira, do outro lado, 2 pontos na lateral da carreira, 2 pontos sobre os pontos do leque e ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou continuar trabalhando as carreiras circulares, fazendo ponto alto sobre ponto alto até completar 8 carreiras no total. Aqui, estou iniciando a segunda carreira, já fizemos a carreira de nivelamento, estou iniciando a segunda, trabalho ponto alto sobre ponto alto até completar 8 carreiras, onde volto para trabalhar a barra, o punho do casaquinho. Já completei as 8 carreiras da manguinha e agora trabalho a barra. Inicio fazendo 3 correntinhas. O próximo ponto eu passo a agulha por baixo do ponto, busco a laçada e trabalho o meu ponto alto em relevo. Próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. Próximo, um ponto alto em relevo. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto em relevo. E dessa forma, contorno toda a carreira. Após finalizar a carreira, eu corto o fio, arremato e volto para a confecção dos lacinhos e colocação do botão. Aqui eu já tenho toda a base finalizada, a confecção das manguinhas, punho, prontinho. Eu vou colocar aqui 2 lacinhos com espaço central para o botão. Eu tenho aqui um lacinho confeccionado e tenho um botãozinho que vai ficar aqui na parte de cima, então olha que fofinho. O botão tem esse espaço central que já servirá como casinha, né? Aqui o laço tem o espaço central para que possamos passar o botão. Agora eu já tenho esse aqui pronto, vou confeccionar o outro para o outro botão e depois faremos a colocação. Inicio o lacinho fazendo um cordão com 5 correntes. Fiz as 5 correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo. Esse espaço é o espaço por onde passa o botão. Agora eu trabalho 3 correntes e 6 pontos altos duplos. Então, 2 laçadinhas na agulha, trabalho o meu ponto alto duplo. Volto no espaço, 2 laçadinhas na agulha e trabalho o meu ponto alto duplo, até completar 6 pontos altos duplos no total. Completei os 6, faço 3 correntes e fecho com um ponto baixíssimo na argola. Faço mais 3 correntes
e trabalho 6 pontos altos duplos. Após os 6 pontos altos duplos, volto para o acabamento do lacinho. Finalizei aqui os 6 pontos altos duplos, faço as 3 correntes, passo a agulha no espaço das correntinhas e fecho com um ponto alto duplo. Agora eu venho, corto o fio, puxo, trago para o avesso dentro das laçadinhas do ponto, dou mais uma laçada para o arremate e escondo o fio por vários pontinhos. Depois é só cortar. O fio inicial da sobra das correntinhas, eu repito o mesmo processo e teremos então o lacinho já finalizado. Agora, volto para a colocação dos botões e os lacinhos já na base do casaquinho. Aqui eu venho com os botões, pulo a primeira carreira, venho na segunda, linha e agulha de costura, e eu coloco o meu botãozinho, costurando mesmo de forma simples. Esse botão que eu escolhi é um botão de 4 furos, eu vou costurar com o formato de X aqui, passando pelos furinhos, mas aí é opcional, é gosto mesmo, botão de 2 furos, de 4 furos, o que se encaixa melhor no trabalho que você está confeccionando. Então, aqui, vou terminar a costura, arrematar, coloco o outro e volto mostrando para vocês. Aqui eu já coloquei os 2 botões, um na segunda carreira, pulei 2 e coloquei na próxima. Então, primeira sem botão, segunda com botão, terceira e quarta sem, e na quinta eu coloquei o outro. Aqui desse lado, eu vou colocar os lacinhos e seguindo as mesmas carreiras. Então, eu tenho aqui os 2 prontinhos. Então, eu venho com o primeiro e eu colo ou costuro o ladinho, deixo bem no vão do ponto a parte do espaço e colo o outro ladinho. Venho lá na quinta carreira e colo ou costuro, conforme da forma que você prefira, e repito o mesmo processo. Já aguardei o tempo de secagem e agora eu venho, ó, passo o botão aqui por dentro no espaço que temos no centro do laço, que fica como a casinha do botão. Então, olha que fofo fica esse trabalho. No outro, eu repito o mesmo processo, passo o botãozinho por dentro. Ó, já fica como casinha. E dessa forma, também já finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!